Bem-vindos ao Fertilicast, um podcast feito para você que está tentando engravidar, fazendo seu planejamento reprodutivo com seu parceiro, com sua parceira, fazendo o seu planejamento familiar independente também. Esse podcast ele tem essa finalidade de trazer informações com profissionais altamente qualificados, tentando passar para que você tenha a melhor informação, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. E é um podcast com profissionais de qualidade, trazendo informações com ciência e credibilidade. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e esse é o nosso Fertilicast. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que eu nem preciso falar do nível de excelência, porque é super conhecida, inclusive dentro da Sociedade de Reprodução Humana e Assistida, ela tem papéis importantíssimos. É uma enfermeira que entende muito do assunto que nós vamos falar hoje, né? E nós vamos falar hoje sobre como funciona essa tal doação de gametas, doação de óvulos. Como que é isso? Como é esse mundo? Quais as dúvidas? Quais as dificuldades? É fácil? Não é fácil? Como que nós vamos fazer para que você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo possa se sentir confortável com todas as informações que a gente vai passar para vocês. Fernanda Robin, essa é a nossa enfermeira e a nossa convidada. Obrigado pela presença, fico muito feliz mesmo de ter uma pessoa como você aqui com a gente. Esse programa é um programa muito descontraído, eu quero que você entenda que aqui a gente vai falar diretamente para um público que quer ter conhecimento. Então, o que é ovo doação? A gente vai explicar o que é ovo doação e ninguém melhor que você para falar tudo isso. E eu queria que você falasse só um pouquinho da Fernanda Robin, né? Conta um pouco para a gente, mais rápido, assim, só para a gente abrir o assunto aqui. Olha, depois dessa apresentação maravilhosa que tu fizeste de mim, quase que dispensa qualquer comentário. Bom, então eu sou especialista em reprodução assistida, já atuo na área há um pouco mais de 15 anos e sou uma apaixonada pela ovo doação. Eu posso dizer que eu caí praticamente de paraquedas nessa temática e acabei me apaixonando e com isso comecei a estudar e desenvolver pesquisas na área. Então, hoje eu atuo somente com pacientes que querem receber ovos e aquelas que querem doar ovos por N motivos, e fiz tanto meu mestrado quanto meu doutorado nessa área específica. Tive a sorte sempre de estar em clínicas que me oportunizaram trabalhar nessa área, e hoje continuo nela, trabalhando então na FertBank, que é um projeto novo aí que está nascendo. Que maravilha, eu fico muito feliz de poder estar aqui te entrevistando e fazendo essas perguntas, porque as perguntas que eu vou te fazer, Fernanda, são perguntas muitas vezes que o próprio paciente deve fazer para você quando você está conversando com eles, né? Mas o que gera a angústia, né, como nós médicos estamos conversando com o paciente, que estamos dando a notícia muitas vezes de que já está numa falência ovariana, ou que ela já fez várias tentativas, não forma bons embriões exatamente pela qualidade do ócito dela, quando ela tem que ir para uma ovodoação como uma saída, né? É muito difícil, porque envolve muita coisa, né? Uma angústia e tal. E eu queria que você contasse, ou tentasse traduzir para a gente, como que é quando você está lá conversando com essa pessoa, ela já sabe que ela tem que ir para a doação quando ela chegou em você, né? Então, como que ela chega? Ela já conseguiu ter uma consciência ou ela ainda está com aquele sofrimento de, puxa, meus óvulos não são bons, eu vou ter que engravidar com óvulos que não são meus. Tem mulheres e casais, às vezes, que pensam, esse filho não é meu, Isso. né? Então, eu queria que você passasse, primeiro, como você recebe essa pessoa e quais os principais pontos importantes para que elas saibam que é um mundo diferente, mas é um mundo muito legal. Isso, assim, até te agradeço muito por essa pergunta, porque a gente vê muito nas redes sociais, todo mundo fala muito sobre o lado bonito do tratamento. E ele realmente é um tratamento muito bonito. Mas a gente tem que entender que uma pessoa que recebe o diagnóstico de insuficiência ovariana, seja pelo motivo que for, ela vive muitas fases até o momento que ela me procura. Ou outras me procuram logo na sequência, mas ainda vão viver essas fases. E a gente não pode esquecer que quando
quando vocês médicos dão um diagnóstico de insuficiência ovariana, de certa forma, vocês estão castrando, impossibilitando a paciente de perpetuar a sua espécie. E isso, por mais que não seja algo muitas vezes dito, está no subconsciente da paciente. Então, a primeira coisa num diagnóstico em geral, e as pacientes me reportam muito isso, é: eu não acreditei, não é verdade. Eu até fui procurar um outro especialista para ver se eu tinha outra opinião, porque na verdade elas querem alguém que vai dizer que não é isso, que elas podem usar o gameta dela. E elas vão para outros médicos e muitas vezes têm o mesmo diagnóstico e voltam vivenciando agora uma fase, já passou da negação, já estão vivenciando o luto. O luto justamente de uma coisa que a gente fala muito pouco, que é o bebê imaginário. No momento que uma mulher, um casal, um homem, eles começam a pensar na gestação, existe um bebê. Existe um bebê, existem características fenotípicas, existem características psicológicas, perfis, enfim, que é imaginado, se baseando muito no parceiro, muito na mulher. E no momento que vocês dizem que isso não pode, esse bebê não existe mais. E o bebê que vem à tona é um bebê desconhecido, um bebê que carrega medo, que carrega angústia, que carrega incertezas. Afinal de contas, o que vai nascer de mim? Eu vou engravidar com um óvulo de uma outra mulher do meu marido? Existe, de uma forma subconsciente, uma ideia de uma traição por parte do marido? Um medo muito grande da rejeição, de não conseguir amar, de não conseguir se identificar. E o meu papel como profissional não é simplesmente explicar um tratamento, é ajudar a paciente a elaborar todos esses sentimentos. Eu costumo dizer, acho que uma das primeiras frases que eu falo quando elas começam comigo é: hoje a gente vai tentar começar a ressignificar o óvulo. E dessa forma a gente vai tentar levar o tratamento de uma forma mais leve. Dar a importância para o óvulo que ele tem, ele é uma célula. E toda a tua história está me dizendo o quê? Fê, preciso de uma célula de melhor qualidade para poder engravidar. Ponto. E é assim que a gente vai tratar o tratamento. Então assim, as pacientes chegam muito angustiadas. Raramente nesses 15, 16 anos eu peguei alguma paciente que me disse: tá tudo ok, eu tô adorando, tô achando o máximo. Até as que começam me dizendo isso, quando eu começo a aprofundar um pouquinho, elas me olham e dizem assim: eu já pensei isso, é verdade, eu penso isso. E eu gosto muito de trazer essas questões para elas realmente entenderem que a gente também entende o que elas estão passando e a gente está ali para ajudá-las. E você falou uma coisa muito séria, né? Porque existe uma diferença muito grande entre hemisfério norte e hemisfério sul, né? Então, nós somos mais latinos, né? A gente pensa muito nesse sangue do meu sangue, né? Quem vai ser o meu filho, como vai ser, como eu vou visualizar. Muitas vezes o europeu, ele não tem tanto essa dificuldade, apesar de que eu acho que todo ser humano deve ter algum sentimento forte ali. Mas eu vi que você pega, então você entra um pouco nessa história, porque o que você citou agora é muito comum. Eu vejo que as pacientes, assim, em um óvulo que praticamente não tem chance, quando a gente fala, tipo, 1% de chance ou nenhuma chance, ela vai se agarrar naquilo como se fosse 100%, né? E aí tem que pagar o preço da decepção ou da frustração. Às vezes a gente fecha esse diagnóstico e a paciente fala: mas doutor, deixa eu tentar com meus óvulos, né? Mas aí passou tudo isso, ela chegou em você e você já acolheu, né? Porque é um acolhimento forte ali, né, para fazer isso. E aí ela vai fazer perguntas para você sobre o óvulo. Então ela já começou a amadurecer a situação e ela vai começar a fazer a pergunta sobre o óvulo. Da onde é? De quem vem? De onde vem? Como é? Agora no Brasil também pode pegar óvulos de parente de quarto grau. Como que você lida com essa pergunta, com essa situação? Eu acho isso extremamente importante, porque é isso, né? Eu estou abandonando o meu óvulo, de certa forma eu controlo e entendo da minha saúde. Uma grande preocupação delas é que sejam pessoas saudáveis, dentro de um padrão de normalidade. Então elas têm muitas perguntas a respeito dos exames que são feitos e mais do que isso, como que nós avaliamos as famílias das pacientes, para que a gente possa evitar, de repente, uma doença genética que possa prejudicar a prole dela. Então, assim, eu explico todo o passo a passo de todas as triagens que são feitas, como são feitas, quais são os exames, e mostro para ela que eu também estou preocupada com isso, porque isso é uma coisa muito legal.
antes de eu me preocupar com as características fenotípicas, eu me preocupo justamente com a qualidade desse óvulo que eu vou poder ofertar a ela. Então, antes de mais nada, eu posso ter uma paciente com um fenótipo muito semelhante com uma que está esperando, mas enquanto ela não passar por todas as etapas do tratamento, que é exames genéticos, exames sorológicos, exames psicológicos, triagem de histórico familiar de saúde, essa paciente que vai receber, ela não sabe que existe. No momento que eu falo para minha paciente, olha, eu encontrei um fenótipo semelhante, é porque ela já passou por todos os critérios e ela está apta a fazer o compartilhamento de ovos. Então eu digo para a paciente, tu está preocupada com isso? Eu também tô. Antes de me preocupar com o fenótipo, eu quero que seja uma pessoa saudável, dentro de um padrão de normalidade. E eu mando para a paciente, quando eu encontro esse perfil, um questionário, que é um questionário super longo, que trata justamente disso, de um histórico familiar detalhado das questões de saúde. Da paciente desde a infância, dos pais e dos avós, justamente para que ela possa identificar quais foram as causas de falecimento, quais as doenças, quando iniciaram, e ela possa tirar suas próprias conclusões também, porque eu me coloco no outro lado. É um tratamento que elas não têm controle algum sobre ele. Então, se eu puder passar a maior quantidade possível de informações, ótimo, claro, sempre respeitando as normativas, que é manter o sigilo e anonimato quando não for parente até 4º grau. Sim, eu percebo muito que elas se preocupam muito com as doenças, né? Uhum. E na hora que vocês, né, selecionam os óvulos das doadoras, como fica aquela doadora que, por exemplo, tem todos os exames muito bons, tem um histórico genético muito bom, tem um histórico familiar muito bom, mas, por exemplo, ela está sobrepeso ou está obesa? Porque eu percebo muitas vezes que o perfil do casal, né, que vai receber esse óvulo, às vezes isso é importante, às vezes isso talvez, muitas vezes não é importante, né, mas a gente, quando recebe a doadora, né, a pessoa que vai doar, e que a gente vai falar, não, você não é apta a doar, também é uma situação delicada, né, você também tem que lidar com isso, né, não só com quem está recebendo, mas quem está doando também, e eu queria que você também dissesse quem são as pessoas que podem doar, né, Claro. porque eventualmente a gente está falando com o público e ela pode ter alguém na família dela que pode ser uma doadora que possa ajudar, talvez não ela necessariamente, mas possa ajudar no tratamento. Claro. Então, assim, existem algumas normativas do Conselho Federal de Medicina, a própria resolução da RDC, mas todas as clínicas têm seus critérios próprios, né? Então, nós temos alguns critérios que nós não abrimos mão, que é a idade. Hoje a gente sabe que é permitido até 37 anos, a gente aceita até 32 anos, salvo algumas exceções, 33, talvez. Índice de massa corporal para nós é extremamente importante. Ela tem que estar dentro de um padrão de normalidade. A gente não aceita com sobrepeso e obesidade, até porque a gente sabe que prejudica a qualidade oossitária. Endometriose também é uma doença que é a causa número 1 aí de infertilidade no mundo. A gente sabe que esse potencial inflamatório também prejudica, então a gente não aceita pacientes com diagnóstico. Ovário policístico também não. O paciente, infelizmente, não pode ser adotada, porque não tem história pregressa familiar, e a paciente tem que poder se sujeitar a fazer todos os exames que a gente solicita. A partir desse momento, ela se sujeitou, tá tudo certo, aí que ela inicia o processo. Então, a gente tem alguns critérios que é justamente, eu tenho muita preocupação com essa paciente que está recebendo, porque uma frase que eu escuto bastante essa tentativa é a minha bala de prata, é a minha última tentativa. E aí eu sempre respondo da mesma forma, bom, então a gente vai tirar esse ponto final e vai colocar uma vírgula nessa história, porque eu pretendo que a gente continue escrevendo ela. E aí então a gente tem que ter essa preocupação com a qualidade, porque talvez seja a última chance da vida da paciente, e eu preciso dar a melhor chance possível. Por isso que nós temos critérios bem definidos, que se nesses 5 critérios iniciais a paciente não se enquadra, eu não posso continuar com ela. Elas perguntam muitas vezes pra gente, quem é esta paciente que vem doar? Ela vem bater na sua porta para Não. doar, então elas me perguntam assim, eu percebo, elas falam, não, mas doutor, mas quem é a doadora? Né? Então eu sei que as clínicas, cada uma Uhum. tem um programa, os centros têm os seus programas, mas eu queria que você mostrasse pra gente quem são, por exemplo, até em volume, esse grupo aqui é um potencial doador que vem com muita frequência, esses outros, como eu acabei de citar, Uhum. alguém da família que vem doar para ajudar Sim. a prima, tia, a irmã, sei lá, para
Hoje, assim, essa história da doadora altruísta que vem nos procurar simplesmente para doar, infelizmente para nós não chega, tá? Eu tenho 3 grupos de pacientes hoje predominantes que doam óvulos, porque nos últimos anos vem levantando uma bandeira no Brasil muito forte a respeito do congelamento de óvulos. E graças a Deus as mulheres estão se conscientizando um pouco mais sobre. Então eu tenho um grupo hoje que quer congelar óvulos. E aí, precisa se enquadrar, né? Todos esses grupos precisam se enquadrar nos critérios, não é querer doar óvulos e poder doar óvulos, são coisas diferentes. Então, primeiro é o congelamento de óvulos, mas o segundo grupo, que hoje é o meu maior número em quantidade de pacientes, são pessoas que precisam fazer uma fertilização in vitro e por algum motivo, né, que não podem engravidar, e elas não têm talvez tantas condições financeiras, ou mesmo tem condições financeiras, mas sabe que pode ajudar outra pessoa doando parte dos seus óvulos. Neste caso, a grande maioria dessas pessoas que chegam são por infertilidades masculinas, porque não tem o sêmen, tem a qualidade de sêmen prejudicada ou algum problema Vasectomizado. vasectomizado, alguma coisa relacionada. E existe um terceiro grupo um pouquinho menor, que é: eu preciso fazer um tratamento, mas eu não tenho tantas condições financeiras. Porque a gente sabe que até hoje são tratamentos de alto custo. Mas eu tenho uma prima, uma sobrinha, uma conhecida que, se eu indicar ela para a clínica, eu sei que a clínica vai fazer uma triagem e, se ela for aprovada, ela reverte um desconto para o meu tratamento. Então, todas as pacientes que nos procuram, elas querem que revertam algum benefício em tratamento para elas. E é assim que a gente trabalha. Então, gente, vocês entenderam, olha que importante, né? São praticamente 3 grupos. Desse grupo, aquela pessoa que vai congelar provavelmente para si própria, porque ainda não está preparada para engravidar, ou por N motivos, vai preservar sua própria fertilidade. Isso é um grupo importante. O grupo da infertilidade, né? E que geralmente o fator é masculino e que a triagem que ela já explicou é importante. E o terceiro grupo é isso. E por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque isso é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina. Isso é feito com base em autorizações. Não é que... Porque o que a gente sabe é que não pode existir comércio quando se fala de óvulos, espermatozoides, gametas. Não se existe um comércio. Existe, sim, situações que se beneficiam, né, de uma situação. Né? Então, eu acho que foi extremamente importante essa informação. Mas logo no comecinho, eu vou chamar você de Fê, né? Fê, Da claro, por intimidade. favor. Você falou de uma situação, eles se preocupam muito com saúde, físico talvez um pouco menos, e aparência do rosto, né? E a gente sabe que existe esse negócio do match facial, do computadorizado, de tudo isso. E a gente até estava conversando antes, e assim, sei lá se é tão importante, né? Valdemar, eu não acho que é tão importante o rosto ser tão igual assim, porque a gente nunca vai achar. Se você olhar uma outra foto de uma outra pessoa, você vai falar, não parece comigo. Mas tá todo mundo dizendo que parece, mas eu não acho. Então, eu acho que esse é uma situação difícil. Mas conta pra gente essa seleção de match facial, de pareamento entre uma doadora e uma receptora de óvulos. Eu vou te falar duas coisas diferentes. Eu vou te explicar um pouquinho como eu faço e vou te dar minha opinião a respeito dos programas, dos softwares hoje de inteligência artificial que podem fazer esse cruzamento. Eu, quando vou fazer um pareamento, eu sempre fiz assim, eu sempre me preocupei em enxergar além da paciente. Tá? A minha ideia inicial é entender como a genética, quando eu falo em características fenotípicas, se comporta em cada família. Então eu busco informações do pai da paciente, da mãe da paciente, dos irmãos da paciente na infância, paciente atualmente. Mas eu também busco informações do cônjuge, caso ela tenha. Por quê? Porque a minha ideia é entender que características são de ordem dominante, quais características são de ordem recessivas na família. Juntando essas informações, o que esse casal potencialmente faria de forma biológica? Porque eu sempre falo a mesma coisa, eu não vou achar uma pessoa exatamente igual a ti, não existe. O que eu busco é um fenótipo compatível. Então, claro que o meu foco inicial é sempre a mulher que está me procurando. Então, eu olho para ela e tem coisas que me chamam a atenção. E, logicamente, eu junto com as características da família. Mas é óbvio que talvez não tenha o mesmo formato de nariz, talvez a tonalidade do olho seja outra, e é por isso que eu uso as informações do cônjuge, caso tenha, ou da esposa, caso tenha.
tá? Justamente para chegar no matching mais próximo do ideal. Então eu faço essas comparações, por exemplo, eu tenho a paciente que vai doar os óvulos, eu comparo os pais da paciente que vai doar os óvulos com a da receptora, a paciente pequenininha que vai doar com a paciente pequenininha que vai receber, os irmãos da mesma forma. E acabo usando as informações do cônjuge como um ator coadjuvante, como se fosse. Quando a gente fala em software de inteligência artificial, na verdade, esses softwares, eles calculam distâncias e tamanhos, tá? Acho que a inteligência artificial ela vem para nos ajudar, mas não acho que ela é um diferencial. Ela nos ajuda, mas ela não é ponto crucial e mais importante. Eu ainda sou do tempo que o olho no olho, a comparação detalhada, o olhar uma foto, olhar outra, pegar as informações descritas, para mim ainda me trazem uma tranquilidade maior de que eu realmente estou na busca por aquele perfil fenotípico mais compatível. Então, assim, é importante? É crucial? Não. É um trabalho mais artesanal, né, do Totalmente. que um trabalho computadorizado, também acho. Totalmente. Eu tenho muitas pacientes, muitas mesmo, que me pedem, doutor, eu confio no senhor. Se eu só, eu sei que eu não posso ver a foto, mas eu queria que o senhor visse a Uhum. foto, eu queria que o senhor conhecesse a doadora, porque eu me sentiria mais seguro. Então, Sim. eu acho que de uma forma ou de outra, é importante que todos entendam que existe um trabalho artesanal por trás de Total. tudo isso. Não é fácil fazer o pareamento entre doador e receptor, mas ao mesmo tempo o resultado é muito bonito, né? E aí, falando em resultado, a gente sempre. Eu conto uma história, nem sei se eu estou falando muita besteira, porque você é muito mais especializado que eu nisso, mas eu conto uma história que aquele óvulo, ele é um veículo, né, que vai ser fecundado pelo sêmen daquela pessoa que ela ama. Muitas vezes, até quando é um casal homoafetivo, foi um sêmen escolhido Uhum. pelas duas. É, esse óvulo ele vai ser nutrido dentro do útero dela pelo sangue, pela energia, por tudo da mulher que recebe esse óvulo. E quando nasce, né, a mulher, ela, além de ter o prazer da maternidade, vai dar à luz, vai amamentar. É tão difícil falar que não é seu filho, né? Eu não sei como as pessoas conseguem imaginar que isso não é seu filho. Mas ainda mais, quando começa a crescer, os nossos filhos, mesmo que seja um enteado, que não seja seu filho próprio, mesmo que seja uma criança que você adotou de pequenininha, ela vai criar os seus trejeitos. Muitas vezes em sêmen, que é muito comum, às vezes o menino não é do sêmen da pessoa, do marido, mas parece mais com ele do que com a própria Uhum. mãe, que é o óvulo dela, né? Então, eu acho que isso é uma situação importante para a gente lembrar, porque eu acho que os trabalhos chineses estão querendo mostrar que existe o DNA mitocondrial ali, influenciando no desenvolvimento do embrião e tal, mas eu acho que não é esse o maior ponto, né? O maior ponto é a possibilidade de todo esse arcabouço. É o que você vê na sua Isso. realidade? Acho que você está E não sei entrando. se você concorda também com o que eu Você está tocando penso. num ponto muito importante, talvez pouco comentado, e eu acho que quando as pessoas vão passar pelas entrevistas não é quase falado, que é a tal da epigenética, né? Então, assim, a gente sabe que o primeiro caso de ovo doação no mundo foi em 1984, e de lá para cá algumas coincidências começaram a acontecer, que são essas que tu estás comentando. Poxa, aquela mãe que gerou a partir de um óvulo heterólogo, a criança se parece muito com ela. O que é isso? É Deus? É coincidência? É sorte? Não, é epigenética. Né? E a epigenética, ela vem para nos mostrar, porque é uma coisa que eu sempre comento assim, antes de nascer a criança, a gente se preocupa com o quê? Eu dizia pro meu marido, ele vai ver esse podcast, ele vai querer me matar depois. Eu dizia, pelo amor de Deus, que não nasça com esse teu cabelo ruim, que nasça com o meu, mas que nasça com o teu olho, com a cor do olho dele. Depois que nasce a criança, a gente se identifica mesmo com ela, não é pela cor do olho e pela cor do cabelo. A gente se identifica pelos traços comportamentais, pelos aspectos psicológicos, por acompanhar o desenvolvimento dela e perceber que ela faz as mesmas coisas que tu fazias e tu nunca ensinou isso para ela. E a epigenética, ela veio para nos comprovar isso, que tanto os traços comportamentais como os aspectos psicológicos e várias doenças, que uma hora a gente pode entrar nesses detalhes, eles são feitos através de ativações e inativações por metilações de DNA. Né, que a gente sabe que tem muitos mecanismos epigenéticos estudados, mas a metilação de DNA no ser humano é a que mais forte. E assim, e aí a gente vê a importância daquele útero e o quanto aquele útero é um ambiente químico que vai promover ali a junção de átomos de carbono e de hidrogênio que vão para o DNA da criança
e ele funciona ativando e inativando determinadas partes. E o mais legal de tudo isso é que epigenética acontece na vida inteira da gente, ela não é estática, é dinâmica. Mas os primeiros 1000 dias de vida de uma criança, que é dia 1, dia que implanta, dia 1000, em torno de 2 anos e meio, a gente diz que é o maior período de plasticidade gênica, onde muitas ativações e inativações vão acontecer. Então é o período que a criança vai estar adquirindo o máximo possível de informações daquela mãe, daquele pai. E não é em vão que as crianças nascem e têm os trejeitos, o coeficiente de inteligência dessa mãe que gerou e não tem o seu óvulo. Olha que coisa importante, gente. É importantíssimo, porque o que acontece? A gente muitas vezes tem dificuldade de traduzir em palavras tudo isso que a Fernanda falou aqui, né? A gente fica imaginando, como é que vão ser essas crianças quando crescerem? As mães perguntam pra gente, né? Depois eu vou falar pro meu filho, como é que eu vou falar pro meu filho? Como que eu vou agir? E se precisar de uma doação, né? Se tiver que precisar de transplante de medula, se precisar, como é que funciona, tal, né? Mas eu queria entender um pouco, porque como você tem muito tempo de experiência, como que é o follow-up, né? Como é que é o segmento dessas mães? Porque eu tenho hoje uma menina de 15 anos que foi produto de ovo doação que eu fiz lá atrás e que hoje é começando a ser minha paciente ginecológica, né? E eu acho maravilhoso. Eu vou te falar para mim que não existe essa conotação de diferença. Você acabou de mostrar até meio por A mais B o quanto isso é importante, mas a sua visão do follow-up disso, por exemplo, a gente comentou ali no meio da rejeição, de não vou aceitar essa criança, tal. Eu já tenho aquela visão diferente. Quando tá grávida, para mim, eu acho que a mulher já tá nem lembra mais que o óvulo era doado, mas eu queria a sua visão disso, Fernanda. Eu vou te falar uma coisa, agora você disse isso, né? Eu falo exatamente ao contrário, mas é para falar a mesma coisa. A paciente, ela começa muito amedrontada, com muitos sentimentos muitas vezes negativos, mas também com uma esperança muito grande de realizar o sonho da maternidade. Quando nasce essa criança, é quando elas viram aquela página e realmente uma nova história começa a ser escrita. E elas me falam uma coisa, eu aprendi isso ao longo do tempo, que elas nunca vão esquecer que aquilo era um óvulo doado. Mas aquela palavra que eu usei lá no início, a gente vai ressignificar esse óvulo, elas me dizem assim: eu tenho maior gratidão pela minha doadora, porque através dela eu pude realizar o sonho da maternidade. Eu até me emociono falando sobre isso. Porque ela, se não fosse aquele óvulo, aquela doação, ela não teria o filho dela. E ela fala: que bom que eu tive essa célula. E eu vou me lembrar pro resto da vida, só que agora com olhos de gratidão. Então as pacientes, assim, eu acompanho diversas pacientes nas minhas redes sociais, elas sempre me mandam mensagem. Uma até me mandou essa semana a foto da guriazinha e disse: eu vou te agradecer pro resto da minha vida o que tu fez por mim. Então, assim, eu que acompanho desde o início, é uma transição tão emocionante de perceber a alegria desses casais, dessas mulheres, desses homens, maternidades independentes, mas é isso. Precisa viver o processo para que tenha no final o bônus de tudo isso. É não ter medo. Não ter medo. É não ter medo do desconhecido. Ou vai com medo mesmo. Porque eu acho que isso é importante. A gente está começando já a entrar no aspecto emocional, psicológico aqui, né? Haja vista que a gente já conversou bastante aqui sobre quem é a doadora, quem é a receptora, como que é, quais dúvidas pairam na cabeça delas. Mas a aceitação, ela é um processo. Não tem como pular, tá? Então, vocês saibam que se vocês estiverem nessa situação, existe todo um processo que nem ela explicou, de amadurecimento, de crescimento, de ressignificação, porque é importante mesmo. Mas eu não conheço, também não vou falar que eu levantei artigos científicos que eu não sei, mas eu não conheço casos de que houve rejeição ou que houve algum problema. O que eu sei, claro, que dentro da obstetrícia existe o pós-parto, existe o blues, existe a depressão pós-parto. Claro, então todos os pacientes, mesmo que tenham próprios óvulos, elas estão sujeitas, as mulheres estão sujeitas a esse risco, né? Então, eu acho que isso entra dentro de uma categoria ali que não é porque foi óvulo doado, e sim porque faz parte de um risco. Mas eu nunca ouvi falar de uma mãe que teve óvulo doado e que quis abandonar a criança. Eu já ouvi uma história, né, antiga, já tem mais de 15 anos, que, ao contrário, foi um sêmen doado, né? E a mulher
brigou, separou e quis dizer que o filho não era do cara. E é importante que vocês entendam que as regras hoje, porque não tem lei, né? Mas as regras hoje defendem a, o- como é que fala? O civil, o registro O registro civil civil, é. E a defende a parentalidade, né? parentalidade, tá? Mesmo que seja um óvulo doado, sêmen doado, nunca ninguém volta. E mesmo que fosse um óvulo doado de parente, você tem experiência com isso? Eu tive poucas experiências com isso. Eu geralmente procuro desmotivar um pouco, entre parênteses, porque eu Mas é porque sempre a tenho gente tem medo. medo, talvez, né? Medo das relações familiares, pouquíssimos casos ainda acontecendo. Porque uma coisa, Valdemar, é eu pegar um óvulo de um desconhecido. A história termina aqui. Agora, eu pegar o óvulo da minha filha, que já me aconteceu esse, da filha já me aconteceu. Pegar um óvulo da minha prima. Depois que nascer essa criança, qual é o posicionamento dela dentro daquela família? Ela é irmã, ela é sobrinha, ela é o que dentro daquela família? Acho que é muito bonito, mas eu acho que tem que ser muito bem trabalhado para que a gente tenha sucesso. Porque nós, como profissionais da reprodução assistida, e eu levanto muito essa bandeira, a minha responsabilidade não termina quando ela engravida. A minha responsabilidade é justamente que ela possa fazer uma boa transição de parentalidade, que ela possa se tornar uma mãe, que ele possa se tornar um pai e seguir uma vida dentro de um padrão de normalidade, sem que eu crie problemas para ela. Então, eu como profissional preciso orientar tudo o que pode acontecer. Ela vai tomar a decisão, mas ela vai tomar a decisão com informações. Então, eu tenho experiência, mas eu gosto ainda mais das anônimas e sigilosas. Eu acho que a maioria dos pacientes, quando eles estão no consultório com a gente, eles também preferem. Mas às vezes, quando o relacionamento familiar é muito forte, né? Então, uma irmã doar para outra também tem uma informação muito forte. O que é difícil é que nós ainda não temos, eu acho que Brasil, estou No Brasil. falando, experiência suficiente Uhum. para lidar, por exemplo, com o marido daquela mulher que teve o óvulo da cunhada fecundado e a gestação dentro do útero da própria mulher. A gente ainda não tem muita experiência. Eu acho que vai crescer, a gente vai aprender a lidar com Acho que isso. sim. Talvez isso seja uma realidade. Quando as famílias são muito bem resolvidas, isso é bem Meu Deus. funciona. Eu já tive essa experiência. Mas eu estou muito feliz. O nosso programa já está quase terminando. Você vê como passa rápido, Passa né, cara? muito Muito rápido. rápido, né? Impressionante. Mas assim, a sua expertise no assunto é muito grandiosa para as informações para esses pacientes, para essas pessoas. E se não for você a pessoa, mas está assistindo e sabe de alguma pessoa, pede para assistir, porque é interessante demais. É muito importante essa conversa que a gente está tendo aqui. Né? A última pergunta que eu queria fazer, para depois a gente fazer um encerramento, é quando, que é uma pergunta que elas fazem, quando que se deve contar, ou se deve contar para o filho que ele veio de óvulo doação? Porque isso já tem trabalhos, né? Já tem no mundo já bastante coisa, mas as pessoas ficam na dúvida. Eu pego Uhum. casais e falo, não, eu não vou contar nunca, não precisa contar, não precisa tocar o Bem vespeiro, assim. né? Eu não vou fazer isso. Mas às vezes a gente tem que lembrar que, claro, não vai contar para uma criança de 5 anos, né? Ela não vai ter entendimento, 10 anos, tal, mas um adolescente, um 16, 17, 18 anos, talvez é uma coisa que possa ser, se tiver uma relação íntima familiar muito boa, né? Pode ser também, Alberto. Como que você vê isso? Então, desde o início, né, desde a primeira vez que eu converso com o paciente, e eu uso aquela palavra ressignificar, eu vou tratando essa ressignificação até o final. Eu sou uma pessoa que encorajo as pacientes a contarem. Porque eu sempre faço a mesma pergunta. Se tu fosse num hospital e necessitasse receber uma transfusão sanguínea, são milhares de células. Se tu precisasse fazer um transplante de medula, mais milhares de células, tu passaste a ser a outra pessoa em função dessas células doadas? Não. Aqui é o mesmo. Não tem mãe de óvulo, não tem mãe de sêmen. Pai de sêmen, pai de óvulo. O que nós temos aqui é uma célula com o melhor potencial que vai te dar a chance de ter um filho. Então eu sempre digo, olha, o dia que tu for contar, se tu for contar, tu só vai contar a verdade. A mãe precisou de uma célula de melhor qualidade para que pudesse engravidar de ti. E aí tu pode usar a analogia de uma transfusão sanguínea, tu pode usar a analogia de um transplante de medula e tá tudo bem. Porque aqui tu não vai estar dizendo eu não sou a tua mãe. Não, eu sou a tua mãe. Essas dúvidas que tu tens hoje, paciente, sobre a maternidade, a parentalidade, elas vão embora. E este óvulo,
ele vai assumir o devido lugar dele. A célula que me propiciou ter o meu filho. Ponto. Perfeito. Perfeito. Acho que aqui meio que resume toda o nosso podcast. Eu queria que você só passasse uma mensagem final para essas mulheres que estão nos ouvindo, porque eu estou falando de mulheres porque são elas mesmas, né? A gente está falando de doação de óvulos, né? Então, tem mulheres que entram na menopausa com 32 anos, gente. Como é que faz? Então, ela não vai poder ser mãe porque ela tem 32 anos e entrou na menopausa? É culpa dela que ela entrou na menopausa? Não é. Então, é um artifício. Tá aí. É viável. Existe. Eu não quis tocar em valores e custos com a Fernanda, porque eu acho que não é esse o propósito. O propósito vai ter valor e custo diferente em cada canto, em cada lugar. Mas sim, o que ela está trazendo para a gente, a qualidade, a confiabilidade do processo. Então, eu queria que eu sei que você tem um grupo, eu sei que você tem toda a sua empresa nisso, eu queria que você falasse para elas, né, como é que faz para acessar, porque elas vão entrar, vão perguntar, né, então, como faz para acessar, onde fica e a sua mensagem final para elas, porque a gente está no finalzinho do nosso podcast. Bom, assim, então eu tenho uma empresa hoje que se chama Ser Fertilidade e eu atuo diretamente com a Fertbank, que é um banco de óvulos institucional da clínica Fertivitro. Mas o mais importante do que isso, para mim, se você tem dúvidas, se você recebeu o diagnóstico, se tu deseja conversar, porque eu sei que são tratamentos solitários, muitas vezes a gente não fala para ninguém que está fazendo, você pode vir conversar comigo. Essa primeira conversa não tem nenhum custo. É o momento que eu vou esclarecer as tuas dúvidas, te contar como as coisas acontecem. E se depois da nossa conversa tu achar que faz sentido para ti, aí a gente pode seguir no tratamento, pensar no tratamento e como ele vai acontecer. Então, é um convite para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida, que estão com medo. E eu quero que tu entenda que eu entendo o teu medo, eu sei o que tu estás passando. Então, pode vir conversar comigo, vai ser um super prazer poder desmistificar alguns assuntos relacionados à ovodoação. E é super te agradecer por essa oportunidade, porque eu amo falar sobre ovodoação e tu é um cara sensacional, assim, um cara que está na reprodução há muitos anos, então é uma honra estar hoje participando do Fertilicast contigo. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz pela sua presença, Fernanda. Então, esse foi o nosso Fertilicast de hoje. Vocês sabem o quanto é importante a gente divulgar, né? Então, estamos em todos os streamings, todos os canais vão aparecer aqui na telinha. E quem só estiver nos ouvindo também, entra no link da bio, dê um joinha, curta, passa para as pessoas que você conheça, que também estão vivendo o problema, porque isso ajuda a gente a divulgar este tipo de informação com qualidade, com credibilidade para todos vocês, e ajuda também a incentivar a falar de mais assuntos e mais assuntos. Nós estamos na nossa segunda temporada, muito feliz. Então, terminamos aqui o nosso Fertilicast. Fernanda, obrigado, e é isso, o nosso dia. Muito obrigada.